O Evangelho, como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 264. Um dia de Judas em Nazaré. Valtorta descreve a visão do dia 27 de agosto de 1945. A casa de Nazaré seria mais indicada para as elevações do espírito com esta paz e este silêncio. Com esta ordem, a santidade parece ressumar até nas pedras dela. Parece exalar das plantas do jardim, parece chover do céu sereno que lhe serve de cúpula. Na realidade, tudo isso emana da Virgem, que aí mora e que se move ágil e silenciosa com seus movimentos juvenis em nada alterados, com o mesmo passo ligeiro que tinha quando aqui entrou como esposa e com aquele mesmo sorriso sempre manso e que ao mesmo tempo aplaca e acaricia. O sol, a esta hora da manhã, invade a casa pelo lado direito que se apoia na primeira ondulação da colina, e somente as copas das árvores é que tiram proveito dele. Em primeiro lugar, as das oliveiras, que se apoderaram da terra do barranco, usando suas raízes. São as oliveiras que ainda sobrevivem, todas muito retorcidas, mas bem fortes, com os galhos mais grossos ainda levantados para o céu como se invocassem sua bênção, ou como se naquele lugar de paz elas estivessem rezando. São as oliveiras sobreviventes do olival de Joaquim, que há tempo tinha muitas dessas plantas que pareciam formar fileiras de peregrinos que lá prosseguiam rezando até os campos longínquos, onde os olivais e os campos iam até as pastagens, mas que agora se reduzem a umas poucas plantas que sobraram da mutilada propriedade de Joaquim. Depois ainda nascem bem aqui a amendoeira e as macieiras, altas e robustas que abrem sobre o pomar os guarda-chuvas de seus ramos. Em terceiro lugar, as romanzeiras que bebem os raios do sol e por último a figueira, que está perto da casa, quando já o sol está acariciando as flores e as verduras bem tratadas nos canteiros retangulares, ao longo das sebes dispostas por debaixo das parreiras carregadas de cachos. As abelhas estão zumbindo, como umas gotas de ouro que vão voando sobre tudo o que lhes pode fornecer sucos doces e perfumados. Vejo também um pequeno ramo de madressilvas, que por elas está sendo tomado de assalto, e também uma sebe de flores em forma de campânulas, dispostas como uns penachos, e cujo nome eu ignoro, e que agora estão se fechando. Devem ser flores noturnas, de um perfume muito intenso. As abelhas se apressam em sugar estas flores, antes que se preguem suas pétalas pelo sono da corola. Maria vai depressa dos ninhos dos pombos para a pequena fonte, que corre por perto da gruta, e depois desta vai para casa. Ocupada como está em seus trabalhos, e mesmo ocupada neles, ainda acha meios de admirar as flores ou os pombos que arrulham pelos caminhos e dando suas voltas quando voltam por sobre a casa e o jardim. Torna a entrar Judas Iscariotes, sobraçando plantas e mudas. Eu te saúdo, mãe. Deram-me tudo o que eu queria. Dei uma corrida para que elas não sofram, mas espero que elas vinguem, como as madressilvas. No ano que vem terás um jardim semelhante a uma cesta cheia de flores, e assim te lembrarás do pobre Judas e de sua permanência aqui. Diz ele, ao tirar com cuidado de uma bolsa certas mudas com as raízes cobertas de terra e umas folhas úmidas, e de uma outra bolsa tira umas estacas para o plantio. Eu te agradeço, Judas, muito mesmo. Não podes crer quanto eu estou feliz por ter aquela madressilva perto da pequena gruta. Quando eu era pequena, lá no fim daqueles campos, que então eram silvas, que eram nossos, havia umas destas, ainda mais bonita, e as eras e as madressilvas a vestiam com ramos e flores, servindo-lhe de cortina e abrigo para seus lírios minúsculos que cresciam até dentro da gruta, toda verde com aquela recamadura fina de avencas, porque lá era realmente uma nascente. Quando eu estava no templo, eu me lembrava sempre daquela gruta, e eu te digo, quando rezava diante do véu do santo, eu, uma das virgens do templo, não sentia Deus de modo especial. Ao contrário,
Devo dizer que lá eu tornava a ficar sonhando com os doces colóquios de meu espírito com o Senhor. O meu José me fez achar aqui esta com um fio d'água para eu me servir dela, mas para dar-me alegria de ter uma grutinha que fosse uma cópia daquela. Era bom José, até nas coisas pequeninas, e aqui ele havia posto uma madressilva Iaera que ainda vive, enquanto que a primeira morreu nos anos do exílio do Egito. Depois ele a havia replantado, mas morreu há 3 anos. Agora tu aí de novo a colocaste. Ela já pegou, estás vendo? És muito inteligente como jardineiro, Judas. Sim, quando eu era menino, gostava muito das plantas e minha mãe me ensinava a tratar delas. Agora volto a ser menino ao teu lado, mãe, e torna a encontrar a capacidade do passado para te agradar. És tão boa comigo? Responde Judas, trabalhando como entendido em pôr as plantas em seus lugares mais adequados. Ele vai colocar junto às sebes umas flores noturnas com raízes, que, que eu não sei se são de lírios do vale ou de outras flores. Aqui estão bem, diz ele, enquanto vai repicando com um enxadão a terra, que está sobre as raízes por ela coberta. Não querem muito sol, o servo de Eliezer não as queria dar, mas eu insisti tanto que ele as deu. Também aqueles jasmins da Índia não os queriam dar a José, mas ele fez alguns trabalhos sem receber pagamento para consegui-los para mim e eles prosperaram sempre mais. Aí está, mãe. Agora eu vou regá-los e tudo irá bem. Judas os rega e depois vai à fonte lavar as mãos. Maria olha para ele tão diferente do seu filho e também tão diferente do Judas de certas horas tempestuosas. O examina, pensa e vai para perto dele, pondo-lhe a mão sobre o braço e pergunta-lhe com doçura: Estás melhor, Judas? Quero dizer, no teu espírito? Oh, mãe, muito melhor, estou em paz. Tu estás vendo, sinto gosto e acho salvação lidando com essas coisas humildes, estando contigo também. Eu não poderia sair nunca desta paz, deste recolhimento aqui. Como o mundo está longe desta casinha, né? E termina. Mas se eu ficasse aqui, não seria o apóstolo, e eu quero ser. Por isso podes crer. Melhor seria para ti seres uma alma justa do que um apóstolo injusto. Se tu percebes que o contato com o mundo te perturba, se tu compreendes que os louvores e honras de apóstolos te fazem mal, renuncia a isso, Judas. Melhor para ti é seres um simples fiel em meu Jesus, mas um fiel santo do que um apóstolo pecador. Olha, é um teste. Ele renunciar. Mas ele não renuncia, é orgulhoso. Judas inclina a cabeça pensativo. Maria o deixa em suas meditações e entra em casa para os seus afazeres. Deus deu uma oportunidade para ele. Um teste para ele era só se ele renunciasse a ser apóstolo. Esse é um teste da divina vontade. Ela é muito inteligente. Nossa Senhora é muito inteligente. Isso aqui é um teste de Deus. Ela esperta. Ela impôs um teste da divina vontade para ele. Que lindo, gente. Mesma coisa que eu faço com as pessoas que eu atendo. Para dar oportunidade para elas. Que lindo isso. Judas fica parado por algum tempo, depois começa a passear, para baixo e para cima, por debaixo do suporte. Está com os braços cruzados e a cabeça inclinada. Pensa e começa a falar sozinho e a gesticular. É um monólogo incompreensível, mas seus gestos são os de quem está num grande debate com suas ideias. Parece que ele em uma hora suplique e na outra rejeite, ou que se compadeça ou maldiga de alguma coisa, passando de uma expressão interrogativa para outra espavorida, angustiada até ficar com o rosto como em seus piores momentos. E com esse rosto ele para de repente no meio do caminho, ficando assim por algum tempo, com o rosto de um verdadeiro demônio. Depois leva as mãos ao rosto e foge para o barranco das oliveiras, para fora da vista de Maria, e chora, com o rosto escondido entre as mãos, até que enfim ele se acalma
fica sentado, com as costas apoiadas a uma oliveira, como que desnorteado. E agora já não é mais de manhã, mas está chegando ao fim de um pôr-de-sol muito radioso. Nazaré está abrindo as portas de suas casas, fechado o dia todo por causa do calor feroz do dia. E além disso, um desses dias do Oriente, e as mulheres, os homens, os meninos estão saindo para os jardins ou pelas ruas ainda quentes, mas já não mais ensolaradas, em busca de ar, e vão à fonte, aos divertimentos, às suas conversações, enquanto esperam a ceia. Grandes saudações, bate-papos, risadas e gritos, tanto entre os homens como entre as mulheres e os meninos. Também Judas sai e se encaminha para a fonte com moringas de cobre. Ele é visto e mostrado pelos nazarenos como apelido de discípulo do templo. E isso, chegando aos ouvidos de Judas, tem para ele o som de uma música. Ele é orgulhoso, soberbo, vaidoso, gosta de ser considerado como grande. Ele então vai passando e saudando com muita afabilidade, mas também com um quê de reserva que se ainda é uma calma de soberba. É tipo um orgulho, né? E uma parente muito próximo dela. És muito bom para Maria, Judas, lhe disse um nazareno barbudo. Ela merece isso e muito mais. Ela é verdadeiramente uma grande mulher de Israel. Felizes de vós que a tendes por concidadã aqui. O louvor à mulher de Nazaré seduz muitos nazarenos, os quais vão repetindo um para o outro o que Judas disse. Enquanto isso, Judas já chegou à fonte, espera a sua vez e realiza sua cortesia de transportar as moringas para uma velhinha que não termina de abençoá-lo e de apanhar água, para as duas mulheres impedidas de fazê-lo por causa do menino que elas têm nos braços. Entreabrindo os seus véus, elas murmuram: Deus te recompense! O amor ao próximo é o primeiro dever de um amigo de Jesus, responde com uma inclinação Judas, e enche depois suas moringas e vai para casa. Então ele gosta de mostrar que ele é seguidor de Jesus com muito orgulho, é muita vaidade, com vaidade. Enquanto ele vai voltando para casa, param e o sinagogo de Nazaré com outros o estão convidando para falar no próximo sábado. Já há mais de 2 semanas que estás conosco e não fizeste mais nenhuma outra leitura, senão aquela que foi uma grande gentileza para todos nós. Lamenta-se o sinagogo que está com outros anciãos da cidade. Mas se não vos agrada a palavra do vosso maior filho, quando poderá ser-vos agradável a minha palavra de discípulo e, além disso, judeu? Responde Judas. A tua suspeita é injusta e nos entristece. Nós somos sinceros no convite feito. Tu és discípulo e judeu, é verdade, mas tu és o do templo. Por isso podes falar aqui, porque no templo há doutrina. O filho de José é apenas um carpinteiro. Mas ele é o Messias? Ele que diz que é. Será mesmo verdade? Ou não será um delírio dele? Mas olhai para a sua santidade, nazarenos, para a sua santidade. Judas está escandalizado com a incredulidade dos nazarenos. Sim, ela é grande, isso é verdade, mas daí até ser o Messias é muita diferença. E depois, por que ele fala daquele modo tão duro? Duro? Não. A mim não me parece duro, diz Judas. Mas antes, sim, o seu falar é sincero e intransigente. Não deixa coberta uma culpa e não hesita de denunciar o abuso. É assim e isso é o que desagrada. Ele põe o dedo bem no centro das feridas, e isso faz mal, mas é por santidade. Oh, com certeza, é somente por ela que ele faz isso. Eu já lhe disse isso muitas vezes. Jesus, tu fazes mal a ti mesmo, mas ele não quer dar-me atenção. Tu amas muito, e douto como és, poderia guiá-lo. Oh, douto eu não, mas prático eu sou sim. Conforme o templo, entendeis? Eu conheço os usos, tenho amigos, o filho de Anás para mim é como irmão. Por isso, se quiserdes alguma coisa do sinédrio, falai comigo. Mas agora deixai-me ir levar a água para Maria, que ela está me esperando lá para a ceia. Olha só, prático. Isso aqui a Igreja Católica tem muito disso, viu? Praticidade. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado. Volta depois, no meu terraço, a um bom ar fresco. Estaremos lá entre amigos e falaremos, diz o sinagogo a Judas. Sim, adeus. E Judas vai para casa, onde se desculpa com Maria por ter se atrasado.
porque foi detido pelo sinagogo e pelos anciãos da cidade. E termina dizendo: eles quereriam que eu falasse lá no sábado. O mestre não me deu essa ordem, que dizes isso? Guia-me tu. Falar à sinagoga ou falar na sinagoga? Diz ela, né? Pergunta. Falar ao sinagogo ou falar na sinagoga? Uma coisa e outra, eu não quereria falar com ninguém, nem a ninguém, porque sei que eles são contrários a Jesus, e também porque falar só ele tem o direito de ser mestre. Parece-me um sacrilégio. Mas eles ficaram insistindo muito, querem que eu vá depois da ceia. Eu quase prometi. E se tu achas que eu possa, falando, tirar deles aquele espírito de resistência ao mestre, que é uma coisa tão dolorosa, eu, ainda que me seja pesado, irei e falarei. Falarei assim como sei fazer, em boa paz, procurando ser muito paciente com a teimosia deles. Porque já cheguei a compreender que sermos duros é pior. Sim, e não cairei mais no erro cometido em Esdrelon. O mestre ficou tão descontente com isso. Não me foi dito nada, mas eu percebi. Não farei mais. Mas eu gostaria de deixar Nazaré depois de tê-la convencido de que o mestre é o Messias e que creio nele e o ame. Judas está falando, enquanto sentado à mesa no lugar de Jesus, vai comendo o que Maria preparou. E me faz mal ver Judas sentado no mesmo lugar de Jesus, à frente de Maria, que o ouve e o serve como uma mãe. Agora ela lhe responde: estaria bem, de fato, que Nazaré compreendesse a verdade e aceitasse. Eu não te detenho, então vai. Ninguém mais do que tu poderá dizer se Jesus merece amor. Pensa quanto ele te ama e ele te mostra isso, desculpando-te sempre e contentando-te sempre que ele pode. Que esta reflexão te dê as palavras e atos santos que ele mesmo tem. A ceia terminou logo. Judas vai regar as flores do jardim antes que a tarde se escureça demais e depois sai, deixando Maria no terraço ocupada em dobrar os panos que ela havia estendido para enxugar. E Judas, depois de ter saudado Alfeu de Sara e Maria de Cleofas, que estão juntos falando na porta da casa desta última, vai diretamente então para a casa do sinagogo. Estão presentes também os 2 primos do Senhor, além dos outros 6 anciãos. É um perigo isso aí, viu, gente? Perigo essa conversa dele. Depois das pomposas saudações, assentam-se todos com um ar muito sério, refrescam-se bebendo água com anis e com hortelã, e que deve estar bem fresca, pois as moringas de metal estão suando, colocadas entre o líquido gelado e o ar ainda quente. Mesmo com esta brisa que está agitando as copas das árvores vinda das colinas do norte de Nazaré. Estou contente por teres resolvido vir, é jovem. Um pouco de divertimento faz bem, diz o sinagogo, que está todo cheio de atenções para com Judas. Eu temia importunar-vos se eu viesse antes. Eu sei que sois desdenhosos para com Jesus e seus seguidores. Desdenhosos não, incrédulos, e feridos pelas suas palavras, digamos, puras, mas muito cruas verdades. Nós é que pensamos que tu nos desdenhasses e não te convidávamos por isso. Desdenhar-vos eu? Mas ao contrário, eu vos entendo muito bem, e como não? Mas eu estou convicto de que a paz entre vós e ele acabará acontecendo. A ele convém sempre, e a vós também. A ele, porque precisa de todos, e a vós, porque não nos interessa levar o nome dos inimigos de inimigos do Messias. E tu crês que ele é mesmo o Messias? Pergunta José de Alfeu. Nele há a figura do rei que nos foi profetizada. Talvez será porque nos lembramos dele como de um carpinteiro. Ah, tá, ele fala assim, nele não há nada de figura do rei que nos foi profetizada. Talvez será porque nos lembramos dele como um carpinteiro. Mas onde está nele o rei libertador? Também Davi não parecia senão um pastorzinho, né? Mas vós vedes que não houve rei maior do que Davi, nem mesmo Salomão em sua glória, e é tanto. Porque afinal Salomão não fez nada mais do que dar continuação à obra de seu pai Davi, e nunca foi inspirado como ele, enquanto que Davi, mais considerar a figura de Davi, é gigantesca, de uma realeza que passa arrojando pelo céu. Não julgueis, portanto, o Cristo por suas origens, nem fiqueis duvidando de sua realeza. Davi, rei e pastor, ou melhor, pastor, depois rei, Jesus, rei e carpinteiro, ou melhor, carpinteiro, depois rei.
Tu falas como Rabi, percebe-se em ti o educado no templo, diz o sinagogo, e poderias saber ao sinédrio que eu, sinagogo, estou precisando de ajuda do templo para uma causa particular? Mas com certeza, sem dúvida, com Eleazar? Ou talvez com José, o ancião, sabes, o ricaço de Arimateia? Ou então o escriba Sadoc? Ou não preciso citar nomes. Então, amanhã, vem ser meu hóspede e falaremos nisso. Hóspede? Não vou abandonar aquela santa e aflita mulher que é Maria. Eu vim justamente para fazer-lhe companhia. Que é que tem a nossa parenta? Nós sabemos que ela está sã e feliz em sua pobreza, disse Simão de Alfeu. Sim, nós não a abandonamos. Minha mãe está sempre perto dela, e também eu e minha mulher, ainda que eu não lhe possa perdoar a sua fraqueza para com o filho, nem a dor de meu pai, que por causa de Jesus morreu com 2 filhos somente ao lado do leito. Depois mais problemas de parentes não se divulgam lá no alto dos telhados, suspira José de Alfeu. Tens razão, eles os sussurram lá no fundo da adega, confiando-os a algum coração amigo. Mas assim sucede, como muitas outras dores. Eu também tenho as minhas, causadas por um discípulo, mas não falemos nisso. Ao contrário, falemos delas. Que é que há? Alguma coisa feia sobre Jesus? Não aprovamos a sua conduta, mas somos sempre parentes e prontos a defender a causa dele contra os inimigos. Fala ainda José de Alfeu. Coisa feia? Coisa feia não. Eu dizia assim, por dizer, além disso, são tantas as dores do discípulo, são tantas. Não é somente uma dor por causa do modo como o mestre trata os amigos e inimigos, prejudicando-se, mas também por ver que ele não é amado. Eu gostaria que todos o amassem, diz Judas. Mas como se haverá de amá-lo? Dize-o tu. Há um modo de fazer? Ele não era assim antes de deixar a mãe dele. Desculpa, seu sinagogo. Não é verdade? Vós todos não concordam? Todos aprovam com grande seriedade, falando muito bem de Jesus manso e retirado de antes. Quem haveria de pensar que iria brotar daquele alguém como ele agora? Antes estava sempre em casa com os parentes e agora, diz um nazareno já muito idoso. Judas suspira. Pobre mulher. Mas afinal, o que é que sabes? Fala, grita José de Alfeu. Ora, nada mais do que tudo o que vocês já sabem. Achas que é agradável para ela ficar assim abandonada? Se José tivesse vivido como o vosso pai, isso não teria acontecido, sentencia um outro nazareno, também muito idoso. Não fiques pensando nisso, homem. Teria sido a mesma coisa quando apanham certas ideias de Judas Iscariotes. Um servo vem trazendo as candeias e as espalha por sobre a mesa, pois a noite é sem luar, ainda que o céu esteja todo estrelado. E com as luzes são trazidas também bebidas, que o sinagogo quer oferecer a Judas imediatamente. Obrigado. Não posso deter-me mais aqui. Tenho deveres para com Maria, diz ele, levantando-se. Também os 2 filhos de Alfeu se levantam, dizendo, nós iremos contigo, o caminho é o mesmo. E com grandes saudações a reunião se dispersa, ficando com o sinagogo os 6 anciãos. A estas horas, as ruas já estão desertas e silenciosas. Do alto das casas descem os murmúrios leves. Os meninos já estão dormindo em suas caminhas e já não se ouvem os seus trilos de alegres passarinhos. Com as vozes lá do alto das casas mais ricas, descem também pequenos clarões de candeias alimentadas com azeite. Os 2 filhos de Alfeu e Judas vão caminhando ainda por alguns metros em silêncio. Depois José para, pegando Judas por um braço, e lhe diz: Escuta, eu percebi que tu sabes de alguma coisa, mas não a quiseste falar na presença de estranhos. Mas agora a mim deves falar. Eu sou o mais velho da casa e tenho o direito, o dever de saber de tudo. Eu vim até aqui com a intenção de vou-lo dizer e de proteger o mestre, Maria, os vossos irmãos e o vosso nome. É uma coisa muito penosa para dizer-se e para se ouvir, uma coisa muito difícil de se fazer, porque fica parecendo uma espionagem. Mas eu vos peço que me compreendeis bem, não se trata disso. Trata-se somente de amor e sabedoria. Eu sei de muitas coisas, que afinal não são ignoradas por vocês. Eu as sei pelos meus amigos no templo. Eu sei que são um perigo para Jesus e também para o nome da boa família. Eu tenho procurado fazer o mestre compreender isso, mas nada tenho conseguido com ele. Muito pelo contrário, quanto mais eu o aconselho, pior ele faz, tornando-se assim objeto de críticas e de ódio cada vez mais forte. Isto porque ele é tão santo que não pode compreender o que é o mundo.
Mas, em resumo, é triste ver morrer uma instituição santa pela imprudência do seu fundador. Mas afinal, o que há? Dize logo tudo e nós proveremos, não é mesmo, Simão? Certamente, parece-me impossível que Jesus cometa imprudências contra sua missão. Mas se este bravo jovem também ama Jesus, o está dizendo? Está dizendo como tu és? Como tu és. É sempre assim, sem firmeza, titubeante. Sempre nos momentos favoráveis, me deixa sozinho. Eu fico contra toda a parentela. Não tens piedade nem do nosso nome, do pobre irmão nosso que está se arruinando? Não, arruinando-se não. Ele está se rebaixando, isso sim. Fala, fala, insiste José, enquanto Simão se cala perplexo. Eu falaria, mas gostaria de estar certo de que vós não falareis a mim com Jesus, de mim com Jesus. Jurai isso, por favor. Pelo santo véu, nós te juramos, fala, Judas. E nem mesmo a mãe dele, muito menos aos irmãos. Deveis dizer do que eu vos disser agora. Fica certo do nosso silêncio, Judas. Meu Deus, gente, olha que perigo. E guardarei silêncio também com Maria? Para não entristecê-la, guardai silêncio, pois é um dever cuidar também da paz desta pobre mãe. Nós todos nos calaremos, nós te juramos. Então escutai, Jesus não se limita mais a aproximar-se dos pagãos, dos publicanos e das meretrizes, a ofender aos fariseus e aos grandes, mas agora ele está fazendo coisas completamente absurdas. Fiquei sabendo que ele esteve na terra dos filisteus e nos fez andar peregrinando e levando atrás de nós um bode preto. Além disso, pôs agora um filisteu entre os seus discípulos. Antes disso, também aquele menino que ele recolheu, não ouviste falar nos comentários que foram feitos? Também há poucos dias acolheu uma grega escrava que fugiu de um patrão romano, depois dos seus discursos que discordam daquela sabedoria bem conhecida nossa. Enfim, está parecendo um louco e se prejudica. Na Filisteia andou misturando-se à cerimônia de feiticeiros, andou descendo ao nível deles, na contenda que com eles teve. Ele os venceu, mas os escribas e os fariseus o odeiam. E se essas coisas chegarem aos ouvidos deles, que é que vos pode suceder? Vós tendes o dever de intervir e de impedir. Isso é grave, muito grave. Mas como é que podíamos saber disso? Nós moramos aqui, mesmo agora. Como poderíamos saber? E, no entanto, a vós é que cabe intervir e impedir. A mãe, é boa demais. Vós não podeis abandonar assim, tanto por ser ele quem é, e como também por causa do mundo, também isso de continuar a expulsar os demônios. Já se ouve falar que ele é ajudado por Beelzebul, vai de vós, se isso pode ajudar. Além disso, que rei que ele poderá ser um dia, se o povo, desde agora, já está rindo dele, ou ficam escandalizados dele? Mas ele faz mesmo essas coisas? Pergunta incrédulo Simão. Perguntai-o a ele mesmo, ele vos dirá que sim, porque ele até se gaba disso. Tu nos deveria ter avisado. Sim, que o farei. Quando eu vir alguma coisa de novo, mando-vos-ei o meu aviso, mas eu me recomendo. Silêncio, por favor, sempre com todos referente a mim. Nós te juramos, mas quando partes daqui? Depois do sábado, já não mais há motivo para estar aqui, já cumpri o meu dever. E nós te agradecemos por isso, estás vendo? Eu bem dizia que ele estava mudado. E tu, meu irmão, não querias acreditar em mim, agora estás vendo como eu tenho razão, diz José de Alfeu. Meu Deus do céu. Meu Deus, o Judas é doente, gente. Ele é doente mesmo, ele é muito doente. Meu Deus, o cara é louco. Nossa, a mim ainda me custa crer, diz o Simão de Alfeu. E Judas e Tiago, nosso irmão, afinal não são uns tolos, então por que eles não tomam providência se essas coisas estão acontecendo de verdade? Diz Simão de Alfeu. Homem, não quererás desonrar-me, por favor, deixando de crer em minhas palavras? Dispara ressentido Judas. Olha que sem vergonha. Não, mas basta, perdoa. Se eu te digo, eu acreditarei quando eu ver. Está bem, logo verás e me deverás dizer, tu tinhas razão. Tudo bem, já estás em vossa casa, eu vos deixo. Deus esteja convosco. Deus esteja contigo, Judas. E escuta, tu também não fales com outros sobre este assunto, pela nossa honra. Não o contarei nem ao ar. Adeus. E ele se vai, em passos rápidos, tornando a entrar tranquilo na casa. Meu Deus, que traidor sem vergonha! E subindo depois para o terraço, onde Maria, com as mãos no colo, contempla o céu apinhado de estrelas e a fraca luz da pequena lâmpada que Judas acendeu para poder subir pela escada,
podem-se ver-se 2 carreirinhas de lágrimas que descem brilhando pelas faces de Maria. Por que está chorando, mãe? Pergunta ansioso Judas. Porque me parece que o mundo está apinhado de traidores, de ciladas, do que o céu de estrelas, ciladas contra o meu Jesus. Judas, perturbado, fixa nela os olhos, mas ela termina dizendo suavemente: mas o que me encoraja é que ele tem o amor de muitos dos seus discípulos. Amai você, o meu Jesus, amai-o. Queres ficar, Judas? Eu desço para o meu quarto. Maria de Cleofas já se deitou, depois de já ter preparado o fermento para amanhã. Sim, eu fico aqui mesmo, se está bem. A paz esteja contigo, Judas. A paz esteja contigo, Maria. E assim termina a visão. Fiat.